Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então a mais uma dica da professora Icleia Moreira. O que eu trago para vocês essa semana, meus amores? Me perguntaram essa semana como era a divisão dos conhecimentos em língua portuguesa. Na verdade, essa semana não, isso já tem mais ou menos umas 2 ou 3 semanas atrás. Um aluno me fez essa pergunta. E aí eu aproveitei o ensejo e fiz uma postagem no Instagram, né? E agora gravo um pequeno vídeo explicando algumas questões estruturais para vocês, tá? A gramática normativa, que é a que a gente estuda na escola, né? Ela se organiza da seguinte forma. Olha só. Ela se organiza em fonética e fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística, certo? E o que a gente estuda em cada uma dessas partes? Vou dar uma passadinha rápida nesse conhecimento para vocês saberem o que cada gavetinha dessa da gramática demonstra em forma de conhecimento para vocês a respeito da estrutura da língua, certo? Então, vamos lá. O que a gente estuda em cada parte da gramática? Olha só. A primeira parte da gramática, gente, ela é focada, olha só, fonética, fonologia. Ela estuda os sons da língua, tá? Como esses sons se organizam, né? Para contemplar a esfera, por exemplo, do fonema, né? E esse fonema, quando ele tem diferentes nuances para acontecer, como, por exemplo, aquelas relações de regionalismo, como que ele se concretiza em cada parte em que ele é falado, por exemplo, tá? Só para vocês terem uma noção. Essas questões mais vinculadas à concretização do fonema, de um mesmo fonema, em diferentes regiões, por exemplo, é mais para o lado da fonética. Tá? A fonologia, ela vai estudar as questões conceituais, né? Ela vai estudar as questões relacionadas, por exemplo, a o que é fonema, o que é letra, né? O que é dígrafo, aquelas questões mais vinculadas ao aparato conceitual desse conhecimento a respeito dos sons de uma língua, certo? No nosso caso, a língua portuguesa, que é a nossa língua materna, né? A fonologia, então, é o estudo dos sons, resumindo a nossa ópera. A morfologia, ela já é o estudo da palavra. É na morfologia, ó, morfo, forma, né, o estudo da forma da palavra, já é aquela parte em que vocês vão ter acesso à estrutura da palavra, aos elementos formadores da palavra, aos processos de formação da palavra, né? O que é radical, por exemplo, a estrutura. O que é radical, o que é vogal temática, o que é tema, né? O que é desinência, o que é prefixo, o que é sufixo. É nesta parte aqui que a gente estuda, na estrutura da palavra, né? Entendido esse processo estrutural da palavra, vocês vão perceber como é que se organizam essas partes para dar a formação da palavra. É uma palavra derivada? É uma palavra composta? Né? É uma palavra híbrida? É uma sigla? É uma abreviação? Tá? É uma palavra onomatopaica? Então, aqui nessa primeira parte da morfologia, vocês vão ver isso. Vista essa parte de estrutura e formação da palavra, para onde caminhamos? Para as 10 classes gramaticais, né? Aqui é o lugar onde vocês vão estudar o que é substantivo, o que é artigo, o que é adjetivo, o que é pronome, o que é numeral, o que é verbo, o que é advérbio, o que é preposição, o que é conjunção e o que é interjeição. É nesta parte aqui, na segunda parte da gramática normativa, tá? Ok? Entendido todo o aparato que envolve a palavra, ó, note que a gente viu o que era som, né, na parte, né, primária, aí na primeira parte da gramática, a gente vê o que é som. Depois, a gente caminha para o que é palavra, né, e na sequência vai dar uma olhada como se organiza o estudo dessas palavras quando elas estão relacionadas umas com as outras, né, tendo funções sintáticas, ó, a gente vai lá para o campo da sintaxe, tá?
Na sintaxe, vocês vão estudar as relações que existem entre as palavras quando elas se organizam para dar aquilo que a gente chama de sentenças, né? E também se estuda como é que se organizam essas sentenças uma em relação à outra, tá? Vamos dizer assim. Ok? Então, é nesse campo aqui, ó, que a gente vai perceber que nós passamos do nível da palavra para ver como elas funcionam, olha só, por isso função sintática, né? Como elas funcionam trabalhando juntas, em benefício de uma construção textual que nasce aí de um princípio que a gente chama de sentença, né? De frase, de oração, de período, de sentença, de enunciado. É aqui, na sintaxe. Tá? Vocês vão estudar as relações entre as palavras. De posse desse conhecimento, né, vocês já têm uma boa base do que é som, do que é palavra e como essas palavras se combinam para dar as sentenças. Mas nós temos ainda um conhecimento que tem a ver com sentidos, né, que é uma parte da gramática que a gente estuda chamada semântica. Na semântica, por exemplo, vocês vão estudar as relações de sentidos dos termos quando eles são parônimos, quando eles são homônimos, quando eles são sinônimos, quando eles são antônimos, olha só, né? É nesta parte aqui, semântica, tá? Que a gente sonda essas questões vinculadas aos sentidos das palavras, ok? Entendido como funcionam os sentidos das palavras, tem a última parte da gramática que é a estilística. A estilística, ela é o estudo do estilo, da expressividade da língua, de como os usuários podem abordar essa língua com uma certa singularidade a partir de um estilo de escrita, certo? Então, aqui nós estudamos as questões relacionadas ao estilo e expressividade da língua, tá bom? Então, essas são as partes componentes da gramática normativa, tá? Por que eu estou frisando normativa? Porque nós temos outros tipos de gramática. Nós temos a gramática histórica, né? A gramática comparativa, entre outras gramáticas. O que a gente usa na escola e que a gente aprende, né? É a gramática normativa. E esta gramática vem dividida desta maneira que vocês estão vendo aqui. Fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. E quando vocês estudam na escola, vocês veem esse conhecimento gramatical, claro que enlaçado com o estudo do texto, com as questões discursivas dentro do nivelamento de cada série, né? Mas vocês veem de primeiro ao quinto, no nivelamento da criança, né, para ela se apropriar desses conhecimentos básicos da língua. Vocês veem novamente de sexto ao nono, e vocês veem mais uma vez, de uma maneira um pouco mais aprofundada e complexa, no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Ou seja, esse conhecimento gramatical distribuído nesta ordem, né, e a gente tem esta ordem não é por acaso, um é pré-requisito do outro, no sentido que se vocês olharem, começa no som, passa para a palavra, depois para a relação entre as palavras, os processos de atribuição de sentido e depois o que cada pessoa, cada produtor vai gerar enquanto estilo de escrita, observem, né? Não é de graça. Existe aí uma engrenagem em que essas peças entram numa determinada ordem para que essa cadência vá fazendo sentido para o aluno de uma determinada maneira, tá bom? Então, é assim que funciona a distribuição, né, dos componentes estruturais da gramática normativa. Espero ter ajudado vocês, tá? É um conhecimento bastante simplificado. Claro que se formos entrar em cada gaveta dessa aqui, tem muito mais conhecimento para se desmembrar e falar a respeito, mas isso aqui é apenas um panorama, certo? Então, você agora tem acesso à ordem e às partes formadoras da gramática normativa para você dar uma revisada quando você precisar, tá? E uma noção do que se estuda em cada uma delas para você recordar que aquele conhecimento que você tem lá na sua cabeça do seu período escolar, ele se aloca em determinado lugar, né? O que é relativo ao som, o que é relativo à palavra, o que é relativo à relação entre as palavras, né? As funções sintáticas das palavras nas sentenças, né? Relacionada às questões de sentido e às questões de estilo.
fonética e fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Essa é a dica de hoje e eu espero ter ajudado. Fiquem com Deus. Se vocês gostaram da nossa dica, tá? Siga-nos aqui no YouTube, lá no Instagram, certo? Curta as nossas postagens, os nossos vídeos, já que você acessou esse conhecimento e aprendeu conosco, né? Dê uma força para que o canal seja veiculado e divulgado para mais pessoas. Compartilhe este conhecimento gratuito e feito em benefício da aprendizagem de vocês, né? Se for lá no Instagram, salve para que você possa consultar depois. Aqui no YouTube também tem a possibilidade de salvar o vídeo, né? E faça bom uso disso. Quando você precisar deste conhecimento, está ele aqui à sua disposição. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima dica, que eu já estou preparando aqui para vocês. Perceberam? Está logo abaixo? Ok? Um beijão, fiquem com Deus.